Algumas polêmicas nessa entrevista, banco de ração, a Secretaria de Defesa dos Direitos dos Animais e ainda um conselho para o CCZ. Essas ideias estão na entrevista com o Toninho Véspoli do PSOL, agora no E aí Bicho. A gente começa com aquele convite para você participar, deixar seu like, compartilhar o seu comentário. Eu adoro comentário. E também se inscrever no canal. Isso ajuda muita gente por aqui. Vamos direto para a entrevista com o Toninho Véspoli, que é do PSOL. Ele foi reeleito para o terceiro mandato na Câmara Municipal da cidade de São Paulo e vai falar sobre as propostas. Vamos lá. Queria que o senhor começasse falando dos compromissos. A gente conversou na campanha. E aí, na nossa entrevista, já deu uma polêmica aqui, falando sobre o banco de ração. Algumas pessoas elogiaram e outras pessoas comentaram que essa não seria a solução. Por exemplo, o Márcio Mariano disse aqui que essa dar eternamente alimento não é focar na solução. A Maria Paula Carneiro falou, lógico que se o animal está vivo e sem tutor, deve ser alimentado, mas a ênfase deve ser a castração. Então, aqui é a oportunidade para o senhor explicar e falar. A ênfase deve mesmo ser na castração? Bom, então, primeiro, Sabrina, obrigado de estar aqui, né, batendo esse papo aí com você, né, e as pessoas que estão escutando a gente, eu acho que a polêmica é saudável, né, eu acho que todo mundo tenta fazer algo para acertar, né, mas o que eu queria falar, assim, você não tem uma única política pública, no caso, para os animais, que é a melhor. Não é? Você tem que ter um conjunto de políticas públicas que dê conta de várias situações que estão ocorrendo com os animais. Então, por exemplo, é claro que eu acho a castração importantíssima e que a gente tem que brigar para que tenha mais verba para conseguir, mais orçamento para conseguir aumentar o número de castração, que inclusive foi menor. Mas assim, mas e os animaizinhos que já estão na rua e passando fome? Então, quer dizer, e aquele protetor que, de repente, tem 8 animais e ele perdeu o emprego? Como que fica a situação, né, de sofrimento desses animais? Então, isso são coisas que eu também concordo. Não é a política pública principal, mas algo tem que ser feito, porque a fome é algo inadmissível para qualquer ser, eu acho que na face da terra, desde uma pessoa precisa de água, mesmo o ser humano precisa de alimentação, como também os animais têm que ser atendidos sim com alimentação e não podemos deixar os animais passando fome. Falando em verba para castração, a gente conversou anteriormente com o colega seu, o vereador Chechel Trípoli, e ele falou do castramóvel, deu números que são metas de castrações anuais na periferia, e aí ele disse que se não houver dinheiro da prefeitura para esse projeto da Secretaria de Saúde, que ele fez esse compromisso de colocar verba parlamentar, né, emenda parlamentar com o dinheiro que seria, que ele teria a essa disposição de recomendar para castramóvel. O senhor, que tem em mente sobre isso? Então, eu acho assim, a política pública é dever do executivo. A gente, enquanto vereador, inclusive, eu sempre questiono essa questão da emenda parlamentar. Eu uso porque está lá, não vou deixar a verba não ser utilizada, certo? Mas pensa bem, a verba quando é dada por um vereador, um deputado, isso daí acaba sendo usado como curral eleitoral, né? Então, eu acho que nós temos que discutir a política pública, né? Porque, por exemplo, se não tiver o Toninho Véspoli, ou o Chechel, ou o Trípoli, qualquer um que tenha a preocupação com os animais, então, quando não tiver aquela emenda parlamentar, então quer dizer que não vai existir a política pública adequada para os animais. Então, eu acho que a gente tem que brigar para o executivo fazer o seu dever. E o dever é que ele tenha a vacinação, que tenha a castração, porque isso, inclusive, é questão de saúde pública. Então, eu acho que a briga tem que ser do executivo garantir o orçamento para isso. Agora, com o pessoal tendo mais cadeiras no parlamento, então de 2 para 6 agora, só não tem tantas cadeiras quanto PSDB e o PT, a minha pergunta é, vai dar para exigir? Vai dar para fazer essa briga?
Eu acho que sim. Inclusive, claro, cada mandato, cada pessoa que ganha, cada coletivo que ganha uma cadeira é um tipo de perfil. Sim. Mas eu sei que, por exemplo, que já tem em bancadas que o pessoal ganhou, já tem pessoas que discutem a questão da, do ecossistema, vamos dizer assim, né? Então, assim, que até chegar na causa animal. Então, são ecossocialistas que estão preocupados com a questão da horta urbana, com a questão do ecossistema, com a questão dos animais, com a questão do meio ambiente. Então, eu acho que vai ter outros mandatos que vão estar na luta a favor dessas coisas. Inclusive, eu acho, né, claro, estou aqui para a terceira legislatura, eu acho que nunca elegeu tantos vereadores hoje que tem uma discussão da causa animal na Câmara Municipal. Certeza. Né? Pelo menos que eu conheço, talvez tenha mais algum que eu nem conheça, mas que eu já conheço são 4. Olha só, é quase 10% da Câmara Municipal. Então, já esses 4 vão dar para fazer muita coisa junto. Eu acho que tem que acontecer, né, Sabrina? É a gente deixar um pouco algumas brigas partidárias e algumas questões de ninguém querer ser estrela e a gente se unir para o bem, né, o bem da causa. Eu acho que se a gente já conseguir unir os 4 mandatos em determinadas causas que ninguém vai querer levar o nome e que a gente vai poder fazer junto, eu acho que a pressão já vai ser enorme para cima do executivo. Nós identificamos pelo menos 5, sem contar outros vereadores que meio que levantaram a mão e falaram, também sou, mas, enfim, que tem proposta efetiva e que de alguma forma entrou no assunto da pauta animal, 5 que a gente identificou. Queria te perguntar agora, pedir licença para mostrar um pedacinho da fala do agora candidato derrotado, Guilherme Boulos, que é do seu partido, do PSOL, e ele falou que, caso fosse eleito, ele iria implantar a Secretaria da Causa Animal, dos direitos, da defesa dos direitos animais. Vamos dar uma olhada. Compromisso. Sou o único candidato que propôs fazer aqui em São Paulo, que já existe no Rio de Janeiro, que já existe em Porto Alegre, que é ter uma Secretaria de Defesa do Direito dos Animais. Isso é muito importante, isso não é só simbolismo, porque isso coordena políticas públicas. Hoje São Paulo, se eu não me engano, tem apenas 3 hospitais veterinários municipais, é muito pouco para a demanda. A ideia é a gente poder descentralizar com centros de atendimento em cada subprefeitura, né? Também fortalecer o serviço de zoonose, de vacinação que está sucateado, e a prefeitura apoiar e fomentar todas as entidades que defendem a adoção de animais abandonados. Então, a secretaria vai ter justamente essa finalidade, né? Com a gente no governo, a defesa, a proteção da vida dos animais também vai ser uma prioridade em São Paulo. Queria saber do senhor qual é a possibilidade de... Isso é uma questão do executivo, mas de que forma pode haver uma pressão de vereadores, inclusive dessa bancada animal que começa a se desenhar para garantir que realmente exista uma secretaria, mesmo que não seja com o Guilherme Boulos, que fez esse compromisso de campanha, mas agora com o Bruno Covas, mas para que isso tenha uma política pública de fato mais clara e que possa dar aí os direcionamentos para aquilo que é necessário. Então, primeiro eu acho que uma secretaria, né, dessa envergadura seria super importante, porque ela pode trabalhar, inclusive, nem ser uma secretaria que tenha grandes recursos orçamentários, não seria caro para o município, porque ela pode trabalhar, né, a política pública com as outras secretarias, ou seja, intersecretaria. A Secretaria da Pessoa com Deficiência é mais ou menos isso, ela não tem uma dotação orçamentária grande, mas ela consegue fazer políticas articuladas das várias secretarias. Eu acho que falta um pouco isso na questão da causa animal, né? Então, isso eu acho que é bem factível uma secretaria dessa, né? Uma outra questão, eu acho que, pelo menos é um compromisso nosso, de tentar articular, né, nessas candidaturas que agora, né, a partir de 1º de janeiro, todas vão virar cadeiras na Câmara, ou seja, vão ser vereadores, e a gente tentar criar essa discussão desses 5, né, para mim era 4, é até bom que você me fale que é 5, e a gente marcar um bate-papo, né, uma conversa com o Bruno Covas. O Bruno, eu não sei, eu acho que em algumas questões eu acho ele sensível. A questão mesmo da ração, da ração animal, né, do banco de ração, né, quando eu conversei com o Tuma, e o Tuma conversou com ele, e foi na minha frente por telefone, né, eu senti uma sensibilidade do Bruno. Eu acho que se for
se a gente conseguir unir os 5 mandatos, que for conversar com o Bruno, e explicar para o Bruno, e falar o que pode ser feito, que não vai se gastar tanto dinheiro, e que dá para trabalhar isso em uma relação transversal, eu acho que as possibilidades são boas, né? Pelo menos é isso, acho que o que move, a gente tem que ser esperança, a gente tem que sempre esperançar, sempre achar que as nossas propostas têm viabilidade e condição de fazer. E se a gente acredita, eu penso sempre assim, já é meio caminho andado. Então, e uma outra coisa, Sabrina, que eu acho importante, que assim, pelo menos o Boulos estava bastante assim entusiasmado, é a questão da atenção básica para os animais, né? Por quê? Porque os hospitais são super importantes, inclusive ainda eu acho que falta pouco, inaugurou há pouco tempo na Zona Sul, mas eu acho que ainda tem outras regiões que carecem de hospital. Mas também a gente acaba gastando tempo e às vezes recursos, porque também tempo dos profissionais, é dinheiro, as pessoas lá, se a gente tivesse, pelo menos, sei lá, né, podia começar por alguma subprefeitura, ter algum tipo de atendimento mais, né, básico da saúde do animal, porque aí você desafogava o hospital. Então, eu acho que é uma coisa que também a gente vai querer conversar com o prefeito. Eu acho que, e aí já fica aqui a minha interpretação, na verdade, que é uma conversa entre quem faz lei, né, que são vocês, vereadores. Porque a gente aqui do canal E aí Bicho, a gente já ouviu algumas propostas, algumas ideias, e aí a gente percebe que são ideias diferentes. Então, tem vereador que fala e defende o hospital público veterinário porque seria de fácil fiscalização, tudo no mesmo lugar. Dois outros, né, com quem a gente conversou, defendem mais parcerias, ampliação de parcerias com clínicas veterinárias particulares, mas aí o outro ponto vai precisar de fiscalização para todo esse lugar. Então, assim, a questão é como chegar num consenso de qual é o melhor caminho. E com essa bancada animal que começa a se desenhar, talvez fosse interessante, de fato, ter essa reunião, né, a partir de 2021. E aí a minha pergunta hospital público é melhor porque concentra a fiscalização e garante, então, esse serviço, ou pulverizar também traz esse adendo da fiscalização que talvez não tenha o suficiente? Minha experiência, Sabrina, que tudo que está sendo terceirizado, não só na saúde, né, na assistência social, na educação, a gente não tem fiscais suficientes. Não tem. E isso acaba, inclusive, dando brecha para bastante corrupção. Então, vou dar um exemplo muito claro que as pessoas vão perceber aqui. Tenho certeza que muita gente que está me escutando aqui agora vai falar assim, olha, eu já fiz pedido para arrumar aquela lâmpada, para trocar, né? E já tem 1 mês e meio, 2 meses. Olha como a prefeitura não trabalha. Não, se você for ver o número daquele pedido e seguir o número do pedido, você vai ver que no final já foi falado, inclusive, que foi trocada a lâmpada. Sim. É que tem muita gente ganhando dinheiro com as coisas desse jeito, porque eles sabem, inclusive, que não tem fiscalização suficiente, certo? De 2 a 1. Ou a gente faz o atendimento direto, desde os hospitais e até essa atenção básica, de forma direta, né, hospital público, construído, em terreno público e não alugado, né, com servidor veterinário concursado, entendeu? Ou aumenta o número de fiscalização, de fiscais. O que não dá é para terceirizar e não ter fiscalização, porque aí, infelizmente, pode acontecer qualquer coisa. Bom, não estou falando o que acontece, e tem muitas entidades sérias que nem precisariam de fiscalização. E eu conheço, por exemplo, né, na educação, na saúde e tal. Mas isso não é também o padrão, né? Nós recebemos também uma demanda de pessoas que acompanham aqui o canal sobre o CCZ, sobre o Centro de Zoonoses, e a reclamação de que seria um órgão que estaria meio largado, tem a questão da pandemia, mas que os animais, por exemplo, muitos voluntários passeiam com os bichos e, de repente, esse acesso da população estaria limitado por causa da Covid, mas isso tem impactado nos animais. Enfim, o vereador consegue fazer algo a respeito, já que há uma reclamação até que meio que constante, até pela demanda também, né, de centro de zoonoses?
Então, eu acredito muito na participação da sociedade civil, em qualquer instância, né? Hoje mesmo, para você ter uma ideia, os nossos 6 terceirizados, eles não têm conselho de escola, só os diretos. Então, o meu projeto passou na Comissão de Educação, Cultura e Esporte hoje é que tenha também o conselho de escola lá. Eu sou a favor, eu acho que a sociedade civil organizada, quando ela vai com o conselho, é porque ela ama aquilo ali. Então, se o CCZ, de repente, tivesse algum tipo de conselho com participação de servidores, de sociedade civil, isso, aquilo, para ajudar e dar opinião e poder fiscalizar e gestar, né, e dar opinião, inclusive na gestão, eu tenho certeza que melhoraria bastante. E eu até acho isso também, inclusive em corrupção. Quando você tem a sociedade civil junto, fazendo as coisas, fiscalizando, e ter também direito a poder olhar para a milha orçamentária, no que está se gastando, para onde foi o dinheiro, eu acho que tudo melhora. Então, eu sou muito sempre adepto que a gente tem que dar poder à sociedade civil. Então, de repente, a gente pensar em um conselho, por exemplo, do CCZ, entendeu? Eu acho que essa poderia ser uma solução. Infelizmente, eu acredito que a gente, como ser humano, todo mundo tem condições e a gente está aqui para evoluir e melhorar. Só que algumas pessoas a evolução é muito lenta, né? Então, assim, ficar falando que a gente vai dar palestra, que vai dar formação, é importante, eu não descarto isso para as pessoas, entendeu? Para os trabalhadores, mas eu acho que quando tem conselho a coisa já fica mais fluido, fica mais transparente, né? E as pessoas vão poder falar, e vão falar com autoridade porque foram eleitas para estar naquele conselho, né? Então, eu acho que isso pode ajudar bastante. Não só essa questão do que você levantou, mas a questão no geral do funcionamento do CCZ. Perfeito. Só para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse assim, como daqui 4 anos o senhor gostaria de dizer, né, quando a gente perguntar novamente, né, sua grande realização da pauta animal nesse 3º mandato, o que o senhor gostaria de contar para a gente, que a gente também quer te cobrar? Tá. Então, eu acho que seria uma das 2 coisas que eu levantei aqui. Se a gente conseguir já a secretaria, eu tenho certeza que vai melhorar muito. Se a gente não conseguir a secretaria, pelo menos iniciar alguma unidade de atenção básica para os animais, pelo menos em algumas subprefeituras. Eu acho que o ideal seria ter uma por subprefeitura, mas se a gente já conseguir no final de ano ter 3, 2, que a gente consiga mostrar realmente que isso pode dar resultado. E eu sou a favor dos hospitais, né? Eu só estou falando que, às vezes, alguns casos, ou muitos casos que são levados aos hospitais, poderiam ser resolvidos de uma outra forma. E você conseguiria desafogar as filas dos hospitais. É isso que eu estou falando. Então, se a gente conseguia ter algumas unidades já para mostrar que dá certo, que a gente podia multiplicar até uma por subprefeitura, eu já ficaria, assim, maravilhado. Muito obrigada, e a gente vai acompanhar aqui, como eu disse para todos, agora, a partir de 2021, a gente vai ficar no pé, tá bom? É isso aí. Muito obrigada. Se todo mundo cobrar, eu tenho certeza que a Câmara funciona melhor. É isso aí, a sociedade civil tem que estar aí junto cobrando a gente. Tá, joia. Muito obrigada, viu? Um grande abraço, Sabrina. Obrigada, vereador Toninho Vespoli do PSOL. A gente vai acompanhar e cobrar. E a você, muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Deixa aí também o seu like, compartilhe, principalmente deixa aí o seu comentário, o que você acha, o que você tem dúvida, a sua sugestão, e se inscreva no canal, isso ajuda demais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!